Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Cereja no Topo do Bolo. Se quiserem apoiar este projeto, ficarei muito grata. O link do Patreon está abaixo e hoje trago uma convidada muito especial, que é a Lígia. Eu e a Lígia temos uma história, como eu estava a dizer, antes disto acontecer, muito engraçada, porque eu sinto de certa forma, tu também me apoiaste um bocadinho, mesmo se não tiveres percebido que me apoiaste, eu sinto que apoiaste um bocadinho no meu projeto, porque quando nós estamos, eu já tinha o projeto há algum tempo, mas surgem sempre dúvidas, eu venho da arquitetura, como eu já expliquei no outro episódio, os meus pares são mais arquitetos, ou eram, agora já começa assim uma mistura. E uma das coisas boas que as redes sociais me trouxeram foi a Lígia. Eu depois apareci lá no mercado do nada, fui ter contigo, assim, olha, vou lá falar com ela. E foi aí que uma coisa muito engraçada que me perguntaste, que ficou sempre na minha cabeça, porque eu acho que mostra uma generosidade da tua parte, do género, não nos conhecíamos de lado nenhum, aparece lá uma pessoa, começa-te a fazer tipo perguntas, o que é que estás aqui a fazer, o que é que achas do mercado, que neste caso foi o mercado da Estrela. E uma coisa que tu disseste foi, conta-me a tua história, eu gosto de saber a história das pessoas. Ai, disse? Disseste, e foi do género, primeiro desbloqueou completamente a conversa, e depois, sei lá, fez-me sentir bem, tu tinhas curiosidade, quiseste saber sobre mim, e eu agora trago-te, eu conheço-te, não é? Mas trago-te aqui essa pergunta, conta a tua história, porque eu acho que o teu percurso também é assim bastante, ainda chega a ser mais diferente do que o meu pela área de onde vens inicialmente. Sim. Portanto, quero que fales um bocadinho sobre isso. Então queres que eu conte a minha história Quero até que ter contes chegado a tua aqui? história. Então vamos lá. Porque acho que é super inspiradora e que vai inspirar as pessoas. Vamos lá aqui tirar já... Bem, então deixa-me lá pensar como é que eu vou-te explicar o que é que foi o meu percurso até às artes, neste momento, até à arte contemporânea, porque eu neste momento sinto que já estou dentro já não estou só dentro desta caixa que é o desenho, ou que é o que eu estou a fazer, mas eu já estou a entrar dentro talvez de mais questões que se colocam dentro da própria arte contemporânea. E é engraçado porque eu, se calhar, se pensasse em mim quando tinha 18 anos, eu achava, se calhar, isto é um mundo que eu nunca vou conseguir contextualizar-me nisto, e como é que eu vou entrar neste mundo que é tão complexo e que não se entende bem, não é? Mas pronto. Ora, deixa lá ver se eu consigo explicar. Portanto, temos muita coisa em comum. Eu também gostei de ouvir a tua história porque apesar de temos algumas coisas que são parecidas. Tanto tu como eu acho que vimos de famílias que não estão muito ligadas às artes. Mas a verdade é que as nossas famílias ambas também são empreendedores. Sim, sem dúvida. Tanto a tua como a minha. Então, por isso, talvez a gente tenha esta curiosidade de fazer as coisas e de perguntar. E se ninguém nos perguntar, a gente vai tentar arranjar uma maneira de as fazer. E então, nesse aspecto, foi a coisa boa de ter vindo de uma família que não estava ligada às artes, mas ganhei essa vontade de perguntar as coisas. Por outro lado, isto dificultou-me imenso porque eu não tinha referências nenhumas. Então eu demorei imenso tempo até chegar à arte contemporânea, ao desenho, etc. Então, eu na altura, como fui testando coisas, fui andando pela escola sem saber muito bem, apesar de sempre gostar de desenhar e sempre ter muita sensibilidade para tudo o que era artes, e nem sequer me apercebia, mas eu andava atrás das pessoas, dos pintores, das pessoas das artes, eu andava atrás delas, mas eu não tinha propriamente maneira de me orientar por aí. Então fui fazendo um bocado o que era o convencional. Terminei o secundário, fui para a economia, porque era boa a matemática. Acabei por... Eu pensei, bem, tenho boas notas a matemática, portanto se calhar é isto. Estudei na Universidade Católica, tirei mestrado em Economia também, estudei Sistemas de Saúde. Gosto bastante de Economia e também ajuda-me a pensar agora. Então eu estudei Economia na Universidade Católica, como eu estava a dizer. E depois, enquanto estava a estudar esse curso, pronto, também não havia coisas que gostava muito, havia outras que não me sentia identificada. E depois, entretanto, fui tendo trabalhos dentro da área da economia e da gestão de projeto, marketing, tive algumas experiências internacionais, estive na Suécia, por exemplo, a morar.
Entretanto, isto das artes ficou um bocado posto de lado, não é? Eu estive sem desenhar desde que fui provavelmente para o secundário. Ou seja, tiveste para aí o quê? 10 anos Sim. sem desenhar? Eu desenhava bastante quando estava no, sei lá, na primária e no Exato. básico, tipo, como forma de me... Escrevia, desenhava, porque era uma necessidade que acabava Sim, por ter, sim. não é? Eu também sempre fui assim. Pois. Não é? E depois passava o tempo a ouvir porque é que não vais para artes, não é? Mas eu não fui para artes, mas pronto, tudo bem. E depois, depois, entretanto, fui fazendo, fiz consultoria de empresas também, o que agora até me dá jeito, não é? Sim, é ótimo. Apesar de que, por exemplo, eu era um tipo de coisa que eu nunca me viria a fazer. É engraçadíssimo. Aí está, as pessoas, apesar de ter as suas semelhanças, depois... Mas depois há muitos pontos de encontro que às vezes a gente não está à espera. A economia é uma ciência social também, até certo ponto. E isso também sempre me interessou, a entender a sociedade. E depois também quando eu fazia consultoria de empresas, no fundo era conhecer pessoas, conhecer porque é que elas têm aquele trabalho, aquela vida, e depois havia também esta parte também muito relacional, que também me interessa bastante, e que eu também volto a pegar nela mais tarde. E pronto, depois tinha esses projetos todos dentro da economia da gestão, que eu não me via a fazer para o resto da vida, fazia-me imensa confusão pensar, ok, o que é que eu vou fazer daqui a 2 anos? Eu tipo, ficava quase, tipo, sufocava-me, sentia-me sufocada. Mas pronto, fui fazendo e fui tentando, se calhar não é este emprego, se calhar é outro. Entretanto, fui morar para a Hungria, com o meu namorado da altura. Estive a morar na Hungria durante 2 anos e meio. E quando estive na Hungria, uma colega minha deixou um papelinho na secretária com o contacto de uma professora de desenho, porque eu na Hungria voltei a desenhar. Eu comecei com um curso de ilustração na Faculdade de Belas Artes antes de ir para a Hungria. Outro ponto de relação, foi aí que eu comecei também. Foi com o João Catarino e com o Bernardo, agora não me lembro, do Planeta Tangerino. Sim, o Bernardo Carvalho. Sim. E depois, nesse curso, comecei a fazer os cadernos, comecei um bocadinho com o Urban Sketching, depois levei para a Hungria. Na Hungria, essa minha colega deixa-me então um papelinho na secretária e começo a ter aulas com uma professora que se chama Bárbara Gutmann. Ela tem uma escola de artes em Budapeste. Foi uma pessoa extremamente importante para mim, que me fez pensar, que me deu alguma validação, pensar, caramba, se calhar podemos pensar nisto, porque foi a primeira pessoa que me disse porque é que realmente não te inscreves na faculdade. E então, na altura, estava na Hungria, e esta professora é professora universitária, portanto já foi também uma forma de... Tal como João Catarino também mas de qualquer forma passei mais tempo com esta professora. Claro. E foi nesta altura que ela me perguntou porque é que não te inscreves em Belas Artes? E na altura eu inscrevi-me em desenho na Faculdade de Belas Artes, e foi um salto muito grande porque passei da vida que tinha na Hungria a vir para Portugal. Também tinha outros assuntos para tratar em Portugal na altura que acabei por conciliar. Claro. Mas também foi um salto em termos de, principalmente, como é que eu me vou manter, porque começar um curso com 30 anos, um curso na universidade, pronto, a pessoa tem que planear um bocado isto. No primeiro ano eu fiz um part-time ainda durante uns tempos para a música portuguesa a gostar dela própria, que é um projeto que eu admiro imenso, mas que realmente não estava a conseguir conciliar, e foi no primeiro ano que eu pensei, ok, isto não dá para conciliar com um emprego, ou estou nisto a 100% ou não estou, e logo a partir do primeiro ano eu comecei a pensar, ou faço disto também um bocadinho a minha profissão, ou então eu não vou conseguir aguentar aqui. E então isto foi assim, até agora tem sido assim. Tenho estado, agora neste momento estou no mestrado em pintura, tenho aproveitado todas as oportunidades que a universidade me dá, tudo o que eu puder. Claro. Fiz Erasmus 3 vezes, estive no Montenegro, estive na Estónia e na Letónia. Os Erasmus dão uma bolsa de estudo, que é bom, porque também ajuda. E às vezes as pessoas pensam se calhar que é mais complicado, mas acaba por não ser. E esta coisa de ter ido para fora também me abriu muito a minha forma de pensar sobre o desenho e sobre a arte contemporânea no geral. Comecei com uma licenciatura em desenho na Faculdade de Belas Artes e agora estou no mestrado em pintura, sendo que enquanto estive na Estónia o que estava a fazer era um mestrado em arte contemporânea, porque eles não
não tinham essa equivalência. O que é que posso dizer mais? Eu ia só dizer que há duas coisas que eu acho incríveis nesta história. Uma que és zero comodista, que é tipo, eu adoro isso, porque eu acho que muitas pessoas, às tantas, acabam por ficar nos seus trabalhos, mesmo infelizes, acontece muito, e às tantas depois mais velhas até dizem, depois acabei por não fazer. Sim. Porque, parecendo que não, tinhas uma segurança no teu trabalho, só que não eras feliz naquilo que fazias, e então decides, e gostas mais de outra coisa e decides mudar a tua vida. E outra, que eu também admiro imenso, é a coragem de... E mesmo essa força de, não, eu só tiveste um ano e está num part-time e não, eu vou viver deste trabalho, seja como for, eu vou arranjar maneira de começar a autossustentar-me da arte, que eu acho que é super importante e que eu acho que a mim estão sempre a dizer que é impossível, por exemplo. Sim, mas isso é muita mentalidade. É é um bocadinho... não sei explicar. Mas claro que dá sempre para dar a volta. Muitos artistas, eu estou na arte, sim, não vou mencionar nomes, mas muita gente, mesmo professores, dizem sempre, é bom vocês terem sempre outro trabalho. Sim, acho que isso é um bocado perigoso dizerem isso. Até porque acabam por bloquear logo uma série de opções, porque tu não tens que ter só o percurso tradicional dentro das belas artes, não é? Tu podes ter um percurso que vai por muitos caminhos e há caminhos que te dão rendimento, há outros que não te dão rendimento, mas tu gostas de os fazer e tu depois vais tentar conciliar estas coisas todas. Exatamente. Sabes que um dos motivos que eu te escolhi, primeiro, gosto mesmo muito do teu trabalho. Sim. E gosto de ti, porque já expliquei parte. E depois, porque aí está, eu sempre que, se calhar porque, aí está, eu nunca fui muito pragmática, mas a arquitetura fez-me um bocadinho pragmática em certas coisas. E eu às vezes gosto de falar destas questões também, de então, e viver como artista, bora lá discutir isto e não sei o quê. E, ponto 1, há pessoas que não querem tocar no assunto. Sim. Não vamos falar sobre isto, Susana. Como assim? O artista também vive. O artista é uma profissão. Ser artista é profissão. Eu odeio a palavra hobby. Sim. Aliás, porque sempre me aconselharam a dizer, sempre ouvi isto, porque é que não... E o conselho que a minha família me deu na altura, e eu sei que eles fizeram a melhor das intenções, foi tipo, estuda economia, arranja um empregozinho e depois fazes assim como hobby, fazes. E na verdade, e durante muito tempo eu fiz isso, eu não te contei ainda, mas eu para além de toda esta parte do desenho, eu ao longo destes anos todos tenho feito teatro, danças tradicionais, danças de todos os tipos, participado em imensas iniciativas, porque eu nunca me sentia completa dentro ou seja, só mesmo quando estavas em economia, ou seja, enquanto estavas em economia fazias essas coisas. Sim, eu quando estava na universidade, primeiro interessava muito a parte da música, depois quando terminei a universidade, fui para a Suécia e comecei mais a explorar a parte da dança e depois andei no teatro e mesmo agora faço parte do coro de vozes tradicionais femininas da Casa da Comarca da Sertã e acho que isso também está ligado porque também é esta relação com a comunidade que me interessa, é a relação também com a etnografia está sempre relacionada com o que eu estou a estudar. E sim, faz sentido que se converse sobre isto. Também me interessa pôr as pessoas a falar sobre isto, porque não é só o facto de ser uma profissão, mas é o facto de existirem uma série de preconceitos e de tabus em relação ao que é que realmente faz uma pessoa que trabalha e investiga na área artística. Porque não é só... Há muitos caminhos. Talvez das áreas onde tu tens tantas opções e tantos caminhos que tu podes ter e tens tantas possibilidades que tens imensas oportunidades por um lado e depois é extremamente interessante de conhecer. Tu podes ser investigadora, podes ser professora, podes estar a trabalhar com empresas, podes estar a investigar uma determinada área e colaborar com outra área que não tenha nada a ver com artes. Podes focar mais na parte do... Eu não gosto da palavra artesanato, mas em Portugal não existe, porque em inglês é craft. Que podes-te focar mais nas técnicas. Eu ia agora fazer uma exposição em Londres que foi adiada, mas que era a London Craft Week. E eu ia entrar como artista, mas eu dizia craft, pronto, é a questão do craft. É a questão do craft e é uma questão muito importante também, muitos professores me falaram sobre este tema, porque também está ligado ao facto de estarmos num mundo com tanta tecnologia e com tanta
com tanta velocidade, e a verdade é que a prática de um artesanato, digamos assim, nos torna mais próximos do corpo, Da matéria, da matéria, e isso também é um ponto interessante. Sim, sim. Eu às vezes, aí está, eu investigo muito sobre esses caminhos todos que existem, porque, pronto, eu já expliquei que tenho o meu part-time ainda, Assim? no primeiro episódio explico isso, mas claro que tenho sempre o bichinho de como é que eu conseguiria ser sustentável na mesma e dizer mesmo, pronto, totalmente disto, porque eu acho que para nós também é importante, porque eu olho para isto mesmo como uma profissão, não gosto que me digam o contrário, e o que eu vejo é que nós somos educados muito nesse sentido de, os professores dizem, não, é bom ter outro trabalho, curadores dizem, epá, se calhar é sempre bom ter aí aquela reserva. Então, mas calma lá. Ou seja, é uma coisa que me revolta mesmo por dentro, porque Sim. eu venho da arquitetura e ninguém diz isso a um arquiteto, quer dizer, e para mim o percurso do arquiteto é mais simples, Sim. que é aquela coisa de ir para o ateliê, depois podes abrir o teu ateliê e pronto, eu acho que aí está, eu sinto que a arte te dá 1000 campos, que até às vezes te pode tornar um bocado confusa do que é que podes ou queres fazer, e acho que podes perfeitamente viver disso. Agora tens é que escolher bem o percurso que queres e se calhar ter vários incomes, portanto, ter várias possibilidades de entrada desse... Sim, se quiseres falar sobre... Ok, vamos ver. Se quiseres falar sobre carreiras artísticas, eu nem sei como é que isto se chama. É que eu acho que és a pessoa certa, porque este podcast serve Ok. para falar de ti e serve para falarmos sobre assuntos destes. E eu acho que tu és a pessoa certa, Ok. escolhido também por causa disso. Ok, boa. É assim, eu não sei se sabes, mas eu tenho um blog onde às vezes escrevo coisas só para me orientar. Eu ando a ler sempre. Ok. E então tenho um post sobre carreiras artísticas onde tento, ir Sim, detalhando sim. cada uma delas, Eu embora acho isto que seja li esse. infinito. Sim. E tentar perceber o que é que... Normalmente a carreira artística é um misto de várias carreiras dentro dela. Ou seja, tu podes trabalhar, produzir objetos e vendê-los através ou da rede das galerias ou tu própria, seres artista independente, organizar as tuas exposições. Tu podes trabalhar com projetos artísticos que não têm nada a ver, porque tu podes fazer propostas para museus, para organizações culturais, e nessa forma, o que tu fazes dentro desse tipo de projetos já te obriga a pensar de outra forma. Por exemplo, eu gosto muito e estou a explorar esta questão da etnografia, a prática da arte direcionada à etnografia, e muitas vezes isto não faz com que eu produza objetos. Pode ser só, por exemplo, um trabalho, vou-te dar um exemplo, um exercício que eu fiz onde pus um grupo de pessoas a desenharem-se umas às outras, onde não existiu, quer dizer, produziram-se alguns desenhos, mas na verdade o trabalho artístico é o momento em que as pessoas se encontram para desenhar. Exatamente. Portanto, aí já começas a sair fora da produção de objetos. Isso é uma coisa que me também está a interessar muito agora. E isso é o que tu chamas projetos que podes propor a museus e a instituições? Sim. E muitos dos percursos dentro da arte contemporânea, por assim dizer, um bocadinho mais direcionados para os museus, para os organismos, para as entidades, muitas vezes, muitos desses percursos passam pela realização de projetos. E a forma como isto se pensa é bastante diferente. Também é interessante. E então agora vamos voltar um bocadinho para trás. Lógico que vou-te dizer que comecei a vender, por exemplo, desenhos no Jardim da Estrela. Comecei com mostras privadas dos meus trabalhos. E comecei com algumas exposições. Porque também é interessante pensar o que é que são os teus objetivos enquanto... para aquele ano. Não é preciso uma coisa muito complicada, mas quais é que são os teus objetivos para aquele ano? E quando eu comecei a universidade, eu não sabia nada sobre arte contemporânea, e ainda há muita coisa que eu continuo a não saber. É uma pesquisa constante, não é? Não sabia... Eu sinto isso. Sim. Não sabia nada sobre o desenho, tens de estar sempre a aprender. Sim, sempre. E a forma como é que eu vou aprender é desenhar. Portanto, eu vou produzir imensos desenhos e eu vou ter que os vender por algum lado. E então, lógico que os primeiros anos foi através do mercado da Estrela e pronto, algumas exposições. E agora continua assim, ou seja, já não estou vendendo no mercado da Estrela por causa do Covid. Sim, eu também, é o meu caso. mas continua através do Instagram. Tenho as exposições um bocado em suspense, mas também não tenho muita pressa. Mas estou, felizmente, que era uma coisa que eu tenho vindo também a alterar,
também estou cada vez mais interessada nesta parte da investigação e também na parte de trabalhar por projetos. Também sempre fiz residências artísticas desde o primeiro ano de faculdade. Mas isto para dizer o quê? Que uma carreira nas artes, digamos assim, é sempre um equilíbrio entre escolher estes caminhos todos. E às vezes um caminho só não chega. Às vezes tu queres fazer vários. Porque, por exemplo, se eu estou a fazer desenhos para vender, não estou a chegar a certos pontos onde poderei chegar com um projeto ou com uma residência artística. E então a mim interessa-me ter esses caminhos todos, mas isso é a minha, outra pessoa pode interessar outra coisa completamente diferente. O que eu sinto que me está a interessar cada vez mais a mim é a educação, por isso é que eu estava a dizer que estava a pensar eventualmente abrir vagas, porque eu gosto de passar conhecimento também e adquirir com as pessoas com a experiência, etc. E a arte pública também me interessa. Sim. E a questão aí está, da questão que tu estavas a dizer da obra e um local específico para a obra, interessaria-me muito isso. E as exposições, uma pergunta que eu tinha aqui para ti era que eu reparei que, pelo menos no teu currículo, no que eu encontrei, não é? Tinha lá que a tua última exposição individual, acho que tinhas feito 2 e era em 2018. Deve ser mas se calhar fizeste mais e aquilo não apareceu. Deve ser um desatualizado. Pois eu estranhei. Já te ia perguntar, porque há pessoas que simplesmente optam por... Eu, por exemplo, em 2019 não expus e foi um pouco opção porque naquele ano não estava a conseguir. Ok. Não, eu faço muitas exposições coletivas. O ano passado fiz uma individual na Estónia. Na galeria... agora esqueci o nome da galeria. Fiz em Tallinn, no Vent Space. Okay. Vent Space é uma galeria muito engraçada. E que tinha parte performativa ou foi impressão minha? Nas fotografias eu vi tipo uma parte que quase parecia performativa também da exposição. Se calhar foi noutra exposição, mas havia umas fotografias. Aquela que eu fiz, não, essa era na Zet Gallery, foi uma exposição coletiva. No Vent Space, aquilo foi uma exposição eu aproveitei também para expor o trabalho que fiz lá em Erasmus, na Estónia, e depois a única coisa que eu fiz também foi passar um documentário do Tiago Pereira, da música portuguesa a gostar dela própria, e depois fiz uma pequena conversa sobre isto, o que é isto dos projetos das artes visuais que se dirigem à etnografia, ou que utilizam a etnografia, as técnicas da etnografia para se fazerem. E eu na Estónia fiz um trabalho sobre a ilha de Kihnu, que é um matriarcado, tem uma série de tradições, fica no sul da Estónia, e depois fiz a ponte também com Portugal, mas foi uma coisa também muito descontraída. Mas é assim, essa foi a última. Depois eu acho que este ano, depois eu tinha algumas exposições programadas, mas foram todas canceladas, quando voltei da Estónia, sim. Sim. Este ano eu acho que muita coisa é um ano muito fixe. Tinha uma data de programações para mim também, foi tudo adiado. Sim. E o que é que tu achas do papel das exposições Ou seja, achas que o artista deve expor recorrentemente? É uma coisa importante, nem que seja para a tua construção enquanto artista, não é? Isso também eu tenho também vindo a alterar um bocado o que é que eu acho das exposições. Quero que tu fales. Que eu achei que tu tinhas uma visão qualquer sobre isso. Não sei. Eu acho que é importante enquanto forma de... Primeiro, depende sempre de pensar o que é uma que exposição é que é? É uma exposição comercial ou não comercial? Logo aí, pensares, é uma exposição numa galeria onde... E quando eu digo comercial, é uma exposição que faz parte do mercado da arte? É para uma galeria ou para uma feira? Porque aí o formato é um formato mais ou menos específico, que é tu vais para um espaço, vais expor os objetos que tu produziste e vais depois apresentá-los. Tem sempre, claro, o intuito artístico, mas também tem uma série de procedimentos de uma galeria comercial. Depois podes perguntar, ok, não é uma exposição, é uma exposição não comercial, ou seja, estou a expor um projeto que eu fiz. Por exemplo, no caso da Estónia, foi uma exposição não comercial. Eu estava só a expor os trabalhos que eu fiz na Estónia. E então, aí tu podes fazer coisas diferentes. Por exemplo, posso-te dizer que, sei lá, tive outra colega que foi a Denisa, que a exposição dela foi uma instalação. E que depois foi desmontada no final da exposição. Portanto, aí já vais fazer coisas diferentes. Sim. E depois também tens a terceira, talvez dentro das não comerciais, tu podes também fazer uma exposição em espaço público. Também é uma coisa muito interessante a ver agora na arte contemporânea. Que é
que já sempre existiu, mas que agora também se começa a haver muita coisa, que é espaços alternativos de exposição. Ou seja, tipo, por exemplo, tinha um colega que eles fizeram fotografias, imprimiram em formato de póster e expuseram na rua. E fizeram uma exposição em espaço público. Também tens o póster em Marvila. Eu estava-me a lembrar agora Sim. precisamente desse. Sei lá, eu tive aquela exposição no metro de Lisboa. Sim. No fundo era uma exposição também dos retratos. Sim, agora então em quarentena também houve uma outra artista, tenho medo de dizer mal o nome, mas Maria Beatitude. Okay. Que uma coisa gira que ela fez, só tive pena porque aquilo era mesmo peças tipo pinturas, imagina, uma pintura numa tela a óleo ou uma cena assim. E ela está numa zona da aldeia do norte, com casas muito bonitas, e então ela expôs a obra de arte e depois registou. Sim. E então ela estava, ou seja, é uma obra que tu estás habituada a ver, o estilo da obra é totalmente para interior, mas tu estás a ver no exterior. Só que eu depois tive pena porque só estava mesmo para a fotografia e depois saía, ou seja, não é o que acontece no póster, aí está, às tantas tu passas e vês durante um mês. Sim, e também existe outra coisa ainda, já agora, que é, por exemplo, também se vê muito nisso na performance, ou numa intervenção que possas fazer em espaço público, que é, tu crias um registro, tu fazes quase como um trabalho que não é comercial. Eu não gosto muito de usar estas palavras, mas não tenho outras. Por exemplo, fazes uma performance em espaço público, fotografas e depois as fotografias vendes através de uma galeria, ou fazes uma instalação de land art, não é? E tiras fotos e depois vais fazer um livro. Portanto, tens sempre estes canais que são todos importantes. Eu não digo que... Eu só acho que temos de ter consciência de que existem todas estas possibilidades para poder escolher melhor. Exato. Não, mas eu também queria falar sobre isso contigo, porque achei que terias isso a acrescentar. Uma curiosidade com que eu fiquei. Mas na Estónia, como é que tu conseguiste ou pensaste essa exposição? Ok. Porque tu foste para lá com o intuito de estudar. Podias ter ficado só por aí, mas acabaste por ter essa exposição individual, não é? Sim, mas eu acho que quando fui para lá queria, antes de já ir embora, gostaria de mostrar o meu trabalho. Exato. Mas o trabalho da universidade em Belas Artes é sempre teórico-prático, portanto tu estás sempre a estudar e estás sempre a produzir claro. alguma coisa também. Sim. E isto era uma galeria, que é a galeria da Associação dos Estudantes da Universidade. Só que a universidade tem mesmo um espaço físico muito bem localizado, fica lá numa das praças centrais de Tallinn. E os estudantes usam essa galeria e eles fazem imensas atividades lá. Não é só tipo, podes usar o espaço, não, eles organizam mesmo imensas coisas engraçadas. Acho que, bem, não sei bem, mas fazem mesmo muitas atividades, fazem curadoria mesmo do espaço. Isso é ótimo. E então foi giro. Eu disse a uma colega minha que queria expor antes de me ir embora e ela, então tens que usar. E o que é que achaste de Estónia versus Lisboa, ou seja, a nível de iniciativas? Se também achas que é tão, ou seja, que Lisboa é tão ativa como lá, ou se lá eles são mais ativos e valorizam mais? O que é que tu... Eu acho que são ambos igualmente ativos, só que a Estónia tem muito mais estruturas para o que eu estou aqui a definir como arte não comercial. Ou seja, tem muito mais estruturas que te permitem trabalhar por projetos. E apoio, eventualmente, também. Sim. Às vezes já podem ser só estruturas em termos de, por exemplo, teres uma equipa que te pode ajudar. Exato. E então aqui eu acho que um dos estereótipos que para mim ainda me está a fazer confusão depois de ter voltado da Estónia, e que já me fazia alguma confusão, é só associar as artes visuais à venda de trabalhos, a produzir objetos e a vendê-los. Porque as artes visuais podem ter essa componente, é uma componente muito bonita, mas também isto de olhar para as artes visuais enquanto projetos e enquanto investigação também é muito interessante. E o facto de se trabalharem mais com projetos, isto é muito característico também dos países nórdicos, penso eu, mas do que vi nas universidades, começas a ver muito mais colaboração entre artistas, começas a ver outro tipo de iniciativas muito giras e muito divertidas. O que eu achei na arte da Estónia que era muito divertida e muito descontraída. E eu achei muito menos... Eu acho que aqui acabas por ter um ambiente muito mais formal, mas é muito característico também de Portugal. E na Estónia não. E achas que há menos colaborações cá? Sim.
eu acho que aqui, pelo menos, se tu, não sei o que é que tu achas da tua experiência na universidade, mas acho que se fala muito neste percurso individual do artista que se questiona a si próprio, que vai fazer a sua pesquisa, e fala-se menos sobre a possibilidade de teres quase como se fosse equipas, coletivos, ou então equipas pluridisciplinares, onde tens um curador, tens uma pessoa de audiovisual, tens outro artista e também do desenho, e também há uma coisa que também há muito na Estónia, que cá não há tanto que se vê isso, mas isso também é muito característico da forma como se ensina, que é o artista que não tem só uma disciplina. Ou seja, normalmente numa exposição vai-se ver uma instalação de vídeo, vai-se ver uma performance, pode ser o mesmo artista a fazer tudo, mas o artista não está tão focado no meio. Agora, eu também quero dizer que tendo estudado... viste mais isso lá? Sim, tento. Que eu identifico-me com isso, por exemplo. Sim, tu és muito assim. Tu fazes tu tens a tua linguagem e depois tu utilizas os suportes que tu quiseres e a forma como tu fizeres. Depois ainda, por exemplo, na Estónia eles eram muito fortes na performance. Então eu fui a imensas aulas de performance e pensei, caramba, até a performance pode ser pensado dentro do meu trabalho. Uma coisa que me interessa muito também é a relação do corpo enquanto produzes a peça. Eu quero estudar mais isso. Sim. O corpo a relação com a obra, pronto, e se calhar a Estónia eles têm mais essa consciência, não sei. Sim, eu tive um rapaz que eu entrevistei que fazia umas telas gigantes em lã e depois mostrou-me os vídeos dele a fazer essas telas, que era enrolar telas de lã, que aquilo é por si uma força enorme. E ele está muito ligado à performance também. Então ele faz muito essa ligação. E se quisermos falar sobre performance, podes falar também da performance enquanto a criar ambientes que tu experiencias, não é só o movimento do corpo, mas é tu entrares num espaço que tem um ambiente, e aí também podes pensar no teu trabalho nessa vertente. Tens de me dizer uns artistas que conheças nesse sentido. Sim. Não, eu acho é uma coisa mesmo que ando a querer explorar mais. Mas antes de terminar, só queria dizer que uma coisa que nós temos muito boa e que não havia tanto na Estónia, porque não dá para teres esta coisa muito contemporânea e muito fresca que eu vi na Estónia, e ao mesmo tempo às vezes não dá tempo para teres como temos cá. Nós aqui temos muitas aulas de História da Arte, temos as técnicas todas muito aprofundadas, as pessoas são muito boas a fazer as diferentes técnicas. E nesse aspecto acho que a nossa faculdade se calhar preparou-nos bastante melhor. Mas depois, claro que não criou o espaço porque não deu para conciliar tudo para isto tudo. Por isso é que eu gostei tanto de ter ido para os países nórdicos. Por isso é que é tão bom também ter estas experiências todas, porque uns acentuam mais um tipo de ensino e uma forma e os outros outra. Sim. É que eu por acaso fiquei muito curiosa na parte da Estónia, porque pelo que eu já te tinha ouvido a falar no mercado, tinha mais parecia mais livre de certa maneira em algumas coisas. Acho que ias gostar muito da Estónia. Eu acho que... e depois, outra coisa que eu queria falar contigo, que entretanto o guião está todo fora do sítio. Eu sei. Porque já sabia que contigo ia ser assim. Porque eu queria falar um pouco da tua imagética também, a forma do teu trabalho mesmo. Sim, tu entras pelo desenho, depois vais para a pintura, e eu acho que nos teus trabalhos eu vejo sempre isto, há um misto. Eu olho para um trabalho teu e não digo que é só desenho ou que é só pintura, há ali uma mistura. E queria que falasses um bocadinho disso. Portanto, entras para desenho e depois em que momento é que achas que a pintura deve entrar? Se foi uma coisa natural, se não? A chegada à tua imagética, se também foi uma coisa natural ou não? Eu estou muito influenciada pela licenciatura em desenho. Então, eu gosto muito de desenho. E o desenho é a base, do que eu... Também sinto isso. O desenho é a base. E não tanto a pintura depois. Mas eu, embora não goste... Como te disse, não gosto de fechar as coisas dentro das suas caixinhas. Então, eu não sei muito bem a partir de que momento é que começa a ser considerado pintura. Mas a ideia do desenho é quase como se fosse uma primeira impressão. É uma coisa que está muito ligada à observação também, pelo menos no meu trabalho. Não tanto trabalhar por camadas como se faz muito na pintura, mas trabalhar mais por construção através do traço. E do gesto, sim. Através do gesto, sim.
Pronto, isso é isso que... Portanto, o meu trabalho está muito relacionado com o desenho de observação, na base. E depois eu tento desenvolver ao mesmo tempo esta técnica do desenho e estudar o desenho, só por si, como uma área que me interessa muito e como uma ferramenta de trabalho. Portanto, eu diria que é isso. O desenho para mim é uma ferramenta de trabalho que me interessa muito explorar e interessa-me desenhar bem. Desenhar bem no sentido de aprender a desenhar, seguir uma técnica e depois a seguir de saber desenhar bem, então ir desconstruindo essa técnica, ir experimentando coisas. Interessa-me este percurso. E o desenho de observação, porquê? Porque a observação é a minha maneira de me relacionar com o mundo. E a observação é a minha maneira de chegar às pessoas. Então, daí que me interessa este tema da etnografia, porque é a forma que eu tenho de entender o território e as pessoas. Exatamente. E interessa-me o trabalho de campo, interessa-me trabalhar com recolhas que faço a partir das pessoas, de coisas que me mostram ou de coisas que eu procuro. E o teu trabalho já por si também tem muito de investigação natural, porque tu também vais a arquivos, certo? Também recolhes essas fontes todas. Acho muito interessante essa parte. E depois o que me interessa também muito neste momento, porque era o que estava a dizer, estamos a gravar isto daqui a 3 meses. Há 3 meses, em princípio, saem as entrevistas e o trabalho está todo diferente. Sim, mas interessa-me perceber, claro que sendo portuguesa e tendo nascido com um conjunto de identidade, de uma identidade associada ao que é isto de ser portuguesa, não é? O que é isto, o que é que eu herdei deste lugar onde eu nasci, onde eu existo. E então interessa-me perceber muito a história e o que é que aconteceu no nosso território. E daí que interessa-me saber o legado, claro, do Estado Novo. Gosto muito de toda a estética também associada muito ao que vinha do Estado Novo e perceber, ok, o que é que aconteceu aqui? E depois toda a parte também do folclore, das tradições. E então, naturalmente, eu sei que me vou sentir interessada por isso. Porque também isto partiu do quê? Que realmente, e também sou muito influenciada pela música portuguesa a gostar dela própria, de me aperceber que a última geração de pessoas que nasceu durante o Estado Novo já não, é que existe agora e já não vai haver mais. Sim. E então interessa-me chegar a essas pessoas e ir buscar as memórias dessas pessoas, porque acho que é mesmo um ponto de viragem muito marcante em Portugal. Mas depois também me interessam questões contemporâneas. Por exemplo, este projeto que fiz com o Largo Residências, onde trabalhei só com imigrantes, e eu utilizei o desenho como forma de os conhecer. Também foi um projeto que eu gostei muito de fazer e as questões eram todas contemporâneas. Exato. Uma coisa que eu olho para ti e lembro-me muitas vezes de uma artista que eu, por acaso, não sei se já mencionaste alguma vez, porque pode-me ter escapado, não sei. Não sei se vou dizer bem o nome, mas é Marlene Dunas? Marlene Dumas, sim. Pronto. A forma até do processo, porque eu vejo-a com um pincel, pronto, ela faz grandes formatos, tem uma espécie de pau que tem um pincel, pronto, ou um pincel gigante, não sei, e ela desenha muito assim, quase à distância, por um lado, e depois ela tem uma parte da relação e está do corpo com o trabalho que às tantas ela mete tinta para cima e mexe nos desenhos. E eu já vi fotografias tuas do teu processo e faz-me imenso lembrar... Sim, ela tem depois ela tem aquelas sequências dos retratos. E que eu olho para o teu e penso, será que se inspirou nela? Mas ou se foi uma coincidência? É assim, eu acho que nós somos sempre marcados por artista, e eu gosto muito do trabalho dela, porque ela trabalha com isto do acidente também, que eu gosto muito. Agora, a forma de trabalhar é diferente numa coisa. Por exemplo, essa série dos retratos, a Marlene Dumas trabalha muito com imagens que ela retirou a partir dos jornais. Porque ela também é uma artista que trabalha temas da sociedade e temas etnográficos. E ela normalmente trabalha com imagens encontradas e vai buscar muitas imagens dos jornais. Porquê? Porque quando ela era mais nova não havia internet, não é? Havia os jornais, então ela ia buscar essa fonte. E o trabalho dela é uma ligação também entre a imagem do jornal e a imagem desenhada. Também é uma questão muito interessante para a arte figurativa. Que é isso, porque é que estamos a reproduzir imagens que já foram fotografadas? O que é que nós acrescentamos enquanto as desenhamos?
E ela, por exemplo, no trabalho dela, ela acrescenta toda uma camada de vida e de intensidade às imagens que ela retira. Epá, estás a tocar precisamente num ponto que eu ia falar contigo. Epá, eu não sei se devo deixar passar, porque Então diz. uma das coisas que eu falei com o Pedro foi, ele é fotógrafo. Sim. E eu tinha estado a ler coisas já várias vezes sobre fotografia e uma das coisas é, com o aparecimento da fotografia, havia um pintor que tinha achado que a pintura tinha morrido. Pronto, era uma coisa que ele afirmava. Sim, e eu perguntei se ele acha que o retrato, se ele acha que a fotografia veio mudar as artes visuais, que eu acho que veio completamente modificar o entendimento também e a forma de pensar das outras artes visuais, especificamente do retrato. O que é que ele achava sobre isso? E eu estava a dizer que uma coisa que eu acho, e que também se liga com uma coisa que disseste há bocado, que é bom saber desenhar bem. E é bom passar, por exemplo, eu acho que todos nós, a certa altura, devemos ter passado por aquilo que se chama o lambidinho. De tentar quase que... Eu passei por aí. Sim, fazer tudo direitinho. Epá, fazer tudo direitinho. E eu acho ótimo saberes fazer aquilo. E eu já fiz. Eu já consegui fazer tipo foto, match igual, fotografia, desenho igual. Agora, é isso que é... qual é o significado da arte? Aquilo... Qual é a qualidade daquilo enquanto desenho, enquanto... arte contemporânea, até podes chamar, porque eu acho que, aí está, a Marlene consegue, apesar de estar a reproduzir uma fotografia, consegue adicionar muita coisa, uma camada expressiva, contar a história de uma maneira diferente. Vemos a história de uma maneira diferente. Enquanto que se replicares uma fotografia direitinha, já não estás a contar eu acho que não estás a contar a mesma história que a fotografia quase, porque o teu objetivo não foi passar uma mensagem nova ou interpretar aquilo. Estás, mas mesmo que tu copies essa imagem, tu estás a criar uma outra camada de significado sobre essa imagem. Eu acho que estás sempre a criar uma nova camada. Isto é muito engraçado, esta questão. Então, isso tudo tem a ver com a forma como tu queres trabalhar, porque tu consegues encontrar exemplos de tudo. Tu consegues encontrar exemplos de autores que fazem cópias exatas de fotografias, e isso é também muito comum na arte contemporânea. Até tens o hiperrealismo, por exemplo. Exatamente. E depois também há uma coisa engraçada que é... pronto, tens os outros autores que transformam, e depois tens uma coisa engraçada que é, na verdade, o que eu acho, mas eu também acho que também... Pode ser uma coisa pessoal, a tua opinião pessoal. Eu acho que tudo o que eu estou a dizer tem sempre a tua camada poderá estar pessoal. errado. Sim, tem sempre, eu também. Mas pronto, isto é... Aviso logo. Eu não tenho aqui a bibliografia para te dizer. Sim. Mas pronto, todos os movimentos artísticos, na verdade, eles continuam a existir. Existem à luz dos dias de hoje. Ou seja, até tens portanto, tens os desenhos mais académicos, continuam a existir, continuam a haver imensos artistas a trabalhar desenho académico. Sim. E continua a ter significado, continua a existir significado para eles nos dias de hoje, apesar da fotografia continuar a existir. E depois também essa questão de porque é que passaste da fotografia para o desenho e vice-versa. Pronto, tens um texto muito importante do Walter Benjamin que fala sobre a aura da imagem e da imagem que se repete, já deves ter, pronto. Que fala exatamente que quando tu a desenhas, tornas uma imagem única novamente. Então, eu acho que, por exemplo, o trabalho da Marlene Dumas é muito isso. Ela volta a dar uma certa humanidade às imagens, por torná-las únicas. Exato, mas tem uma coisa eu acho muito dela. Sim. É isso que eu mas aí está, é uma coisa muito pessoal, se calhar, já. Sim. Porque eu acho que tem uma coisa mais dela e há uma expressão diferente do que há, porque ela não copia, aí está, não copia. Ela dá mesmo uma expressão completamente diferente. A Marlene, o que eu sinto é que adiciona uma camada muito própria. E o que eu acho é que, se for uma coisa só tecnicamente... Porque eu sinto que vem de dentro dela. Às vezes há coisas que eu não consigo explicar bem por palavras. Sim, é a forma como tu te relacionas com o desenho. Sim. Porque eu acho que aí já entra quase uma coisa técnica, uma coisa sensorial, uma coisa... É isso. E aí já não tem tanto... Tem a ver mais com a tua relação com a ferramenta de trabalho. E há muita coisa que tu não controlas. É só a maneira como tu és e a maneira como tu existes naquele momento perante as ferramentas que tens ao teu alcance. É um reflexo da tua personalidade, é um reflexo da tua relação com a imagem. E pronto, eu acho que isso varia conforme os artistas. Não consegues controlar. Pois não. Mas eu acho que nela está, não há um esforço. Ela nem quer que aquilo fique igual. Ela está mesmo
a exprimir algo maior. Uhum. Enquanto que eu acho que isso é muito diferente de uma obsessão quase técnica de ficar parecido, estás a ver? Sim, mas eu consigo encontrar pontos de interesse nas duas. Claro. Agora, e uma coisa que eu tenho achado engraçado ao longo destes anos é que eu cada vez gosto de mais coisas, não é? Cada vez eu acho as coisas da arte mais interessantes. Eu acho é que eu vejo um desses, que acho que é mais da parte técnica, interessa-me, mas questiono-me sempre muito sobre o significado da coisa, estás a ver? Sim, porque o significado depois poderá ser esse tipo de questões, não é? Sim, tu poderás querer exatamente reproduzir uma coisa porque o trabalho é sobre o porquê de estares a reproduzir essa coisa. E agora há um pintor alemão que faz muito isso, porque agora esqueci-me completamente do nome dele. Eu sou péssima com nomes também. O Gerhard Richter. Sim. Que ele tem um trabalho só de reprodução de imagens. E faz exatamente esse tipo de questões. Mas pronto, isto para voltar, que eu também, na verdade, eu não tento acrescentar muito à imagem, eu só tento... Mas tem ali uma expressão muito tua também. As únicas escolhas que eu faço, eu parto sempre de uma imagem e eu acho que a imagem já é tão interessante por ela própria que eu se calhar não estou a acrescentar mais personagens à história, ou isso eu estou a reproduzir uma imagem, mas estou a reproduzi-la e a escolher a carga, uma carga diferente sobre a imagem. Eu estou a ocultar coisas, mas ou eu estou a criar uma narrativa. Sim. É essa carga que eu acho que se deve pensar muito quando se tem uma imagem e se quer desenhá-la de alguma maneira. Essa interpretação eu acho que é muito importante. Sim. E falei de ti com o Pedro precisamente porque te dei como exemplo dessa carga mais expressiva que eu acho que é necessária, no meu caso, mas é muito pessoal essa opinião, mas que eu acho que é necessária e que tu tens. Sim, mas isso é muito inconsciente. Isso é uma coisa que eu não decido. É só eu a pensar sobre o desenho. E depende de cada um, não é? Sim. É a forma como cada um atua. Sim, e o desenho é um vestígio da tua forma de pensar, não é? Eu acho que é isso que é muito bonito mesmo. E é isso. E é muito bonito porque, como é muito fresco, como tu consegues ver o gesto, depois acabas por perceber, ok, esta pessoa andou por aqui, é esta viagem que aconteceu por aqui, por este papel, ou por exemplo, também uma coisa que marcou muito, por exemplo, na Estónia, foi ter feito um workshop sobre desenho e sustentabilidade com um professor holandês, que agora não vou dizer o nome dele porque vou dizer mal, mas é o Jan eu já disse aqui não Van qualquer coisa. E nós usávamos muitas técnicas de desenho para nos relacionarmos com a natureza, a desenhar o som, a desenhar espaços que a gente encontrava, fazer esculturas de olhos fechados, e esta coisa sensorial também me interessa. Esta forma de me relacionar, esta dinâmica da observação interessa-me muito, ou de ouvir. Por exemplo, quando fiz aquelas séries de desenho com pessoas das aldeias, por exemplo, da aldeia de Alte, ou depois em Castelo Vigo, neste caso é uma vila, interessa-me o desenho. Para mim, o significado do desenho naquele momento era uma ampulheta. Era uma coisa que ia marcando, desacelerando o tempo para que eu pudesse prestar atenção àquela pessoa. E talvez uma forma de falar do desenho seja quase como a diferença entre tu andares de carro e andares a pé. Seria a diferença entre tirares uma fotografia e escreveres desenhares. Ou seja, a diferença entre andares a carro e andares a pé, vou recomeçar, ou a diferença entre tirares uma fotografia e desenhares, ou a diferença entre escreveres um texto no computador e escreveres o texto à mão. O desenho é quase este desacelerar, e é uma coisa que te faz que tu tenhas o tempo para te relacionar com as coisas de outra forma. Eu ganhei ainda mais consciência disso quando comecei na Arco, porque houve muito desenho de relacionar a mão com o teu ato de mão com o olhar. Sim. Houve alguns exercícios que eu quis fazer nesse sentido e comecei a ganhar uma outra consciência disso também. E um desaceleramento. Portanto, faz todo o sentido. Como é que foi ser artista na quarentena, para ti? Porque eu acho que todos nós tivemos um momento de reinvenção de alguma coisa. Até porque quero mencionar aqui que a Lígia também tem feito lives. Não sei se neste momento ainda vai estar a fazer quando sai.
Espero que daqui a 3 meses ainda esteja a fazer. Exato, mas a ideia é continuar. Sim. Há artistas no Instagram dela, que vou deixar aqui em baixo também, e tem sido muito interessante também. Ok, então eu acho que foi uma coisa que eu gosto de criar hábitos, então tive que criar hábitos novos. Portanto, primeiro entrei em pânico porque tinha tudo cancelado. E ainda por cima eu estava em França num festival de música com um grupo francês, estávamos a aprender música dos Pirineus e tipo, nós fomos apanhados em França e tivemos que gastar imenso dinheiro a comprar um voo no balcão de TAP para voltar. Então eu voltei para Portugal sem as minhas poupanças e tipo, com tudo cancelado. Então comecei 2 coisas. Entretanto, depois do pânico passar, comecei a pintar, mas como estava em casa, não tinha espaço nenhum, porque a minha casa é minúscula, então fui a correr ao Ponto das Artes logo tipo no primeiro dia e comprei um monte de folhas A0 de 1 metro por 70 centímetros. Sim. E comecei este projeto só de criar imagens nessas folhas, sempre o mesmo formato, e isso para me criar um certo ritmo de trabalho. E depois, como me sentia sozinha, comecei uma coisa que já tinha alguma vontade de fazer antes, que era começar conversas com artistas, que também foi uma coisa muito importante para mim. O facto de ter estado na Estónia foi perceber que realmente o artista não trabalha sozinho, que a comunidade é muito importante, e então queria também começar um bocadinho a dinamizar a comunidade de artistas aqui, tal como tu estás a fazer. E então comecei a ter conversas semanais com artistas que me interessava conhecer o trabalho deles, e também para mostrar a diversidade que existe de percursos dentro das artes, tal como começamos também. Então comecei essas 2 coisas. Os desenhos foram no âmbito do Artist Support Pledge, que felizmente também consegui vendê-los pelo Instagram e juntar. Já comprei o trabalho de 2 colegas minhas. E foi mais, como diria, aquela componente mais, ok, isto é dentro do contexto da arte comercial, digamos assim. Isto é um projeto que eu vou mostrar e que vou colocar à venda. E depois este projeto das conversas foi mais um projeto de, ok, tens-me fazer isto e vou fazer. Foi um bocado como eu também. Sim. E acho que é bom nós termos estas coisas, que é o que é que eu vou dar, o que é que eu vou... Eu gosto muito de pensar assim também. O que é que eu vou fazer para dar simplesmente? O que é que eu vou fazer para pagar as minhas contas? E o que é que eu vou fazer para aprender? Sim. Eu acho que isto aprendi imenso sempre com conversa. Sim, e está a ser muito giro. Porque também estava com saudades de estar a falar com algumas pessoas. E também está a ser giro. Eu tenho acompanhado, aí está. É só aquela questão de conseguires arquivar. Sim, que eu adorava poder ver em mais do que 24 horas. Sim, eu comecei aquilo em live, mas agora estou a tentar. Eu sou péssima com tecnologia, estou a tentar dar Não, mas tem sido super interessante. Aconselho a todos verem, porque realmente tem sido ótimo. Eu tenho adorado. Nós já estamos há bastante tempo, portanto, entretanto, acho que acabávamos aqui na nossa conversa, pelo menos porque nós continuamos sempre a conversar. Então, uma das coisas ainda que eu tenho aqui... tinha aqui 2 questões. Uma era uma experiência ou um projeto brutal que tenhas tido, assim que destaques da tua carreira até agora. Se há algum assim que digas, este projeto foi mesmo muito bom. É sim. Seja ele pelo motivo que for, tu é que te defines. Eu acho que se calhar não diria que foi tipo muito bom, ou menos, mas foi muito importante a primeira residência artística que fiz com a Faculdade de Belas Artes em Arte, porque eu fui um pouco... nós tínhamos 2 semanas para fazer o projeto e eu pensei, bem, vou desenhar pessoas e vou partir disso. E foi nesse projeto que eu percebi que realmente eu iria fazer isto mais vezes, de formas diferentes. Foi a primeira vez que eu pensei que realmente o desenho era uma forma de chegar às pessoas, e portanto esse projeto marcou muito o meu percurso daí para a frente. E também foi a primeira vez que comecei a trabalhar com recolha de imagens. Porque todas as pessoas com quem eu falava mostravam coisas, ou álbuns de família, ou contavam histórias sobre imagens. E eu mais tarde peguei nessas imagens, e ainda vou pegando de vez em quando, e vou fazendo também pinturas
através delas. Então isso foi muito Pois, porque as importante. residências é uma coisa que tu realmente gostas de fazer, não é? E acho que as pessoas também às vezes não têm noção de que é uma hipótese. Eu acho que as residências são fundamentais. Eu acho que em qualquer percurso, porque é um espaço de experimentação. Exato. E tu E então encontras um recomendo grupo, que não toda é? a gente faça, sim. Claro que há pessoas que gostam mais do que outras. Para mim sim. é fundamental que existam. E espero fazê-las também. Até uma das coisas que gostava de fazer era fazer isto para um público mais alargado, fora das artes. Fora das artes, convidar Sim, outras sim, pessoas sim, para ter sim. este tipo de experiências. E há uma coisa que eu gostava de dizer que não tem nada a ver. Mas eu não gostava de me ir embora acho que sem fazer esta... Uma coisa muito importante que mudou a minha forma de pensar, talvez durante a Estónia, foi que nós... E eu vejo isso tantas vezes com as pessoas, que penso se o desenho está bonito ou não. Ainda no outro dia estava a falar com uma colega, ele estava a dizer, a partir do momento em que nós pensamos se o nosso trabalho está bom ou não, estamos sempre a questionar a qualidade do nosso trabalho, nós ficamos bloqueados e não conseguimos fazer mais. E eu reparei que inconscientemente também estava a fazer essa questão em relação à pergunta se o meu trabalho era arte ou não. Tipo, isto é arte ou não? Isto ainda não é arte, se calhar não está bem. Isto não é arte. Mas eras tu que fazias essa questão? Esta questão eu acho que começou a existir a partir do momento em que eu entrei no mestrado de pintura. Que talvez tenha surgido em conversas com os professores. E esta pergunta bloqueou-me imenso. Eu acho que isto é uma pergunta que vem da herança da arte contemporânea, porque a arte contemporânea faz muito esta questão, não é? A gente pergunta muito, é tipo um tijolo aqui no meio da sala, isto é arte, porque na altura fazia sentido fazer essa pergunta, porque a arte estava a ser reinventada. E na verdade o que eu descobri, o que me ajudou, foi deixar essa pergunta para o lado e colocar mais a pergunta de que forma é que isto é pertinente, de que forma é que isto está a criar algum diálogo, isto está-me a acrescentar alguma coisa a mim, está a acrescentar alguma coisa a este contexto. O que é que eu estou a acrescentar ao mundo com este trabalho? O que é que me estão a acrescentar a mim? Pronto, esse tipo de perguntas tornaram-me muito mais interessante. E eu acho que a arte contemporânea está a passar muito por uma fase de se fazerem estas perguntas e acho que está-se a tornar, através do que eu ando a ler também para a tese, um espaço muito de aceitação, muito mais sereno e muito mais convidativo e não tanto um espaço de contestação e de questionamento, porque estou a investigar muito estas questões da relação com o outro e da educação através da arte e da viragem social na arte contemporânea, da viragem etnográfica, e são tudo partes da arte em que a pessoa se tem que relacionar com o outro. E então eu depois um bocado desta questão de se isto é arte contemporânea de lado ou não. Sim. E nem eu tinha noção que era uma coisa que te aconteceria. Eu acho que acontece a todos os alunos e muitas vezes bloqueia bastante. E na verdade nem sequer é importante, a meu ver. Tipo, é muito mais importante pensar de que forma é que eu vou estar no mundo através do meu trabalho do que se isto é arte ou não. Sabes que eu por acaso estou a achar, mas não sei porque, eu nunca me questionei nisso. Eu acho que sempre pensei mais nessa parte, o que aqui está a dar às pessoas. Nunca me perguntei a outra questão, por acaso. Eu nunca me perguntei até entrar para o mestrado de pintura. Pois é, são fases. São fases. Não tinha sido confrontada ainda com esta pergunta. Já me perguntei a mim mesma, era será que isto... Se calhar é uma pergunta semelhante, só que feita de outra maneira. Será que é bom o suficiente? Isso eu já talvez me tenha perguntado por uma questão de alguma insegurança em algum momento. Sim, é normal. E acho que é normal, sim. Mas depois, muitas vezes, é a pertinência do trabalho para as pessoas e para mim mesma também, sim. Sim, eu acho que é isso. E às vezes basta que seja bom para ti, não é? E acho que às vezes há muita gente que acaba por parar de trabalhar porque acha que não está bem, ou não é arte, ou o que quer que seja, e esquece, se calhar, não é bem esse o propósito. E muitas vezes só se percebe se é arte ou não passado uma série de anos, na altura em que está a ser feito, nem sequer se colocam essas questões. E assim, um conselho para uma pessoa que, por exemplo, esteja ainda a estudar, ou que esteja a sair, mas que queira muito desempenhar o seu papel enquanto artista, portanto, ser a sua profissão, o que é que tu dirias? É muito difícil porque depende sempre do percurso de cada um.
Então, talvez o interessante é falar com várias pessoas. É que eu acho que tu és boa mentora. Darias Claro. uma boa mentora. Obrigada. Então, acho que o primeiro é tentares perguntar que tipo de vida é que queres ter. Tentar perguntar o que é que gostarias de fazer. Não precisa de ser tipo para sempre. Pode ser até só uma coisa de 1 ano ou 2. Tipo, o que é que quero fazer na vida agora durante os próximos 2, 3 anos. E depois arranjar estruturas, criar as tuas próprias estruturas para poderes trabalhar dentro disto. E para isto ser sustentável. Para não entrares em pânico. Porque eu já entrei em pânico montes de vezes. Eu já tive montes de vezes fiquei sem dinheiro. Já tive montes de vezes que não sabia o que é que estava a fazer. Que nem sabia o que é que estava a produzir. Portanto, é tentar criar estruturas para ir-se fazendo o trabalho. Sim, porque nós falámos muito não é bem mar de rosas, mas foi na parte boa, mas sim, há sempre esse lado dos breakdowns e mas passamos por isso. Mas cada vez que passamos por uma dificuldade, ficamos mais fortes, aprendemos qualquer coisa. Sim, eu também concordo muito com isso. E outra, para finalizar, um sonho ou objetivo, seja curto ou longo prazo, que fosse, digamos, a tua cereja no topo do bolo. Ai, que giro. Bem, eu agora há 2 coisas que eu gostava muito de fazer. Talvez uma muito e a outra, se acontecer, ainda bem. Porque eu candidatei-me para uma pós-graduação em Londres em desenho que está congelada, não é? Por causa do Covid. Pois, claro. Então, agora, pronto, gostava muito de fazer essa pós-graduação porque acho que gostava ainda de criar um espaço. Eu gosto de criar espaços para poder trabalhar. Então, eu agora gostava de criar um espaço só para o desenho, para pensar no desenho, para estar com outras pessoas de outro país que pensem de formas diferentes e aprender coisas novas sobre o desenho. Isso era uma. E depois a outra é que eu gostava de estudar, porque eu adoro estudar, então eu gostava de fazer o doutoramento. E gostava de ter, para poder estudar, aí está, tenho que ter essa estrutura. Portanto, gostava de ter uma bolsa de doutoramento e gostava de fazer o doutoramento também em colaboração com algum país nórdico, porque gostei muito do que aprendi lá. Soube-me um pouco, queria voltar lá. Então acho que são essas 2 coisas. Ótimo. Uma coisa que eu acho engraçada é que tu falas em doutoramento e eu falo sempre eu adoro estudar, mas é sempre cursos mais... porque doutoramento tem muita parte da investigação associada. Sim. E eu quero sempre a prática. Não sei se é porque eu venho de um curso que já apanhou muita teoria. Então eu vou sempre tentar furar para ter prática. Pois é, eu acho que este do mestrado tem-me feito também, tem-me dado vontade de estudar. Mas depois também o facto de fazer doutoramento também está ligado com o facto de eu também gostava de não digo ensinar, mas gostava de estar no ensino. Sim. Então, para eu poder estar no ensino, tenho que fazer doutoramento. Mas, sim, é uma condição. Mas gostava mesmo. Gostava tanto da parte de estudar como da parte de estar eu também gosto muito de estudar. Olha, gostei mesmo muito de ter neste podcast. Okay. Obrigada por teres vindo, ainda por cima aqui em estúdio. Venho conhecer, qualquer dia vou conhecer o teu espaço. Ok. E obrigada. Obrigada. Espero que gostem.